Educação Sexual em Debate, um programa que discute a sexualidade humana de forma aberta, franca e direta. Bom dia, ouvintes! O programa Educação Sexual em Debate está no ar e em 2010 comemora seu 4º ano de existência, sempre discutindo temas interessantes sobre a sexualidade humana. Nesta nova etapa do programa, continuaremos a tratar dos mais variados assuntos acerca da sexualidade, mas sempre tentando ajudar você na reflexão do que discutimos aqui. Quero lembrar que você pode participar fazendo sua pergunta, dando sua opinião ou sugerindo temas através do e-mail edusexradio@virtual.desc.br, que nossa equipe terá imenso prazer em responder. Você pode também ligar para 3321 8426 e deixar sua sugestão de programa e fazer sua pergunta via telefone. Hoje estão aqui no estúdio duas bolsistas de extensão que trabalham conosco, a Mariana e a Isadora. Bom dia, meninas. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes. Educação Sexual em Debate é um projeto do Centro de Educação à Distância da Universidade do Estado de Santa Catarina. Eu sou a professora Patrícia Mendes, membro da equipe idealizadora desse projeto, e hoje vamos conversar sobre o trabalho desenvolvido pelas bolsistas do Programa de Extensão Formação de Educadores em Educação Sexual e as Novas Tecnologias, etapa 4. Tanto Mariana quanto a Isadora são alunas do curso de Pedagogia da FAED, UDESC, e trabalham conosco nesse projeto. Eu gostaria de iniciar a nossa conversa perguntando quais são as expectativas de vocês com relação à extensão nesse projeto. Então, esse trabalho com bolsista de extensão e poder participar desse projeto Educação Sexual e as Novas Tecnologias, eu penso que vão contribuir muito na minha formação. Um entendimento acerca da educação sexual, mais conhecimentos, interesses e também me trazendo certezas em relação a essa área em que eu pretendo atuar. Que coisa boa! Além de tudo isso que a Isadora já falou, eu acho que é legal também esclarecer um pouco para o ouvinte quais são as etapas do nosso programa de extensão, né? A Educação Sexual em Debate é um projeto de um programa maior, né? Esse programa ele tem três ações, que seria o Educação Sexual em Debate, que é esse programa que a gente está aqui gravando agora. A gente também tem uma oficina de produção de materiais pedagógicos para trabalhar a educação sexual e tem um colóquio com pesquisadores da área. Nós podemos lembrar, sabe, Mariana e Isadora, que esse ano a oficina de produção de materiais, que é aberta, como é uma oficina de extensão, é aberta para o público, né, para os educadores, professores das escolas públicas municipais, estaduais, vai tratar da elaboração de jogos, né? Então é importante que o nosso ouvinte já fique antenado para quando a nossa oficina abrir as suas inscrições, que venha participar conosco. Vocês têm muitas leituras, elaboram relatórios sobre o projeto. Eu gostaria de saber de vocês quais são os textos lidos por vocês, livros, etc., e quais as impressões sobre eles. Podemos conversar por você, Mariana? Podemos. Eu li alguma coisa sobre aprendizagem por rádio, que daí fala um pouco da história da educação à distância e da importância do rádio para a educação à distância, né? Como que o rádio é utilizado como ferramenta pedagógica para se fazer educação à distância, né? E toda a contribuição que o rádio teve para a educação à distância aqui no Brasil, como que foi realizada as primeiras... eu li também a teoria do rádio, que fala de como que deve ser um programa de rádio, né? Fala do caráter interativo que ele deve ter, fala que é melhor que ele seja gravado, não seja feito por gravações, assim, ao vivo. É até engraçado que nessa parte, conversando com as meninas que trabalham no projeto junto com a gente, né, a gente achou engraçado que a resposta que ele deu para ele querer que os programas fossem ao vivo é que não dava tempo para o entrevistado inventar uma mentira sobre alguma coisa que eles estavam conversando ali. Não dá para maquiar, Não dá para maquiar, Então isso foi interessante, né? A rádio acaba sendo muito rápida, né? Nesse caso, nós estamos gravando os nossos programas, né? Então, nós não estamos de acordo com essa dica desse autor, especificamente.
Isadora? Tá. Bom, como eu entrei há pouco tempo, eu comecei a acompanhar a Mariana com a leitura das vertentes de educação sexual no Brasil, que serviram para o entendimento acerca dessa temática de educação sexual. E em relação à rádio, que faz parte do nosso projeto, eu também li sobre o livro Rádio, 7 textos sobre o meio que completou 80 anos do Brasil. É um livro que traz mais a teoria da rádio, a história, que vai desde a sua fase de ouro até a fase vitrolão, em que o rádio perdeu um pouco do seu prestígio devido à concorrência com a televisão. Um entendimento acerca dessa mídia como ferramenta pedagógica. Isadora, você fala das vertentes de educação sexual no Brasil. O nosso ouvinte... Para nós, a vertente faz muito parte, né, desse trabalho de educação sexual numa perspectiva emancipatória. O nosso ouvinte, que vertentes são essas? É a vertente médico? Médico-biologista, terapêutico-descompreensiva, a normativa institucional. Sim, essas vertentes, elas são encontradas nas escolas, na forma como as pessoas trabalham com educação sexual, é isso? Sim, a normativa institucional, então, ela fala um pouco essa perspectiva repressora que tem dentro da nossa sociedade, algumas coisas impostas, tabus, mitos, medos, as relações de poder. Elas entram nessa vertente. E a vertente terapêutico-descompressiva? A terapêutica descompressiva, ela trata da questão do erotismo, do consumismo, da venda da sexualidade como uma coisa... Como uma mercadoria. Como uma mercadoria. Foi uma vertente que se apropriou das questões da psicanálise, né? E aí trabalha numa perspectiva de ginástica sexual, de informações sobre sexo. E aí a gente usa o Marcuse, é isso? Para trabalhar bastante nessa perspectiva do quanto as relações acabaram sendo deserotizadas, né? Então, o nosso ouvinte, entendendo por onde vai o nosso trabalho, a gente trabalha com essas vertentes que falam, né? Da forma como a educação sexual aparece na escola. E tem a vertente médico-biologista, e que o próprio termo já nos relaciona às questões médicas, né? E seria o trabalho com educação sexual voltado apenas para esse enfoque. E aí... nós elegemos e escolhemos trabalhar com uma perspectiva emancipatória, que o objetiva é ir além dessa perspectiva médica, ir além de uma perspectiva repressiva, na verdade, buscando superar, como vocês já colocaram aqui, não seria isso? E trabalhando numa busca de explicitar as contradições presentes, tanto na vertente médico-biologista, quanto na terapêutico-descompressiva, quanto numa vertente normativa institucional, na intenção de trazer uma visão positiva do sexo, seria isso, da sexualidade, trabalhando com autonomia. É isso, meninas? A autonomia, o respeito, o diálogo, né, as conversas, tudo isso para fazer com que o sujeito, ele consiga se desvencilhar de todos esses medos e tabus impostos pela sociedade, que ele consiga se emancipar dessa visão da sexualidade enquanto algo negativo. Ótimo. Bem, gente, e na verdade a rádio, pelo que vocês estão me trazendo, e aí a gente está falando de um projeto, de um programa que esse programa especificamente faz parte, né? A rádio, ela acaba sendo um instrumento de educação. O que vocês pensam disso? É interessante que a rádio seja abordada em todas as formas, que ela faça uma aproximação da realidade. Porque como é uma mídia bastante presente na vida dos alunos, é necessário que o professor traga para a sala de aula e faça essa aproximação, esse contato, tanto da rádio como da TV. Sabe, Isadora, as pessoas às vezes têm uma ideia de que o rádio não é mais, que as pessoas não escutam mais rádio, e isso não é verdade, né? As pessoas ainda ouvem muito o rádio, né? Pelo contrário, né? Por ser um aparelho que ele é encontrado de diversas formas, de diversas maneiras, ele facilita até, né, esse processo. Os celulares hoje em dia, todos eles têm rádio. É um item que contribui para a compra até, né? Então, ele pode sim ser utilizado como uma ferramenta educativa, como para auxiliar na educação. Ótimo. Bem, gente, o nosso papo está muito agradável, mas agora nós vamos a um breve intervalo. Eu gostaria de lembrar que o programa de hoje foi gravado, mas se você quiser fazer algum comentário ou pergunta sobre o tema, é só mandar um e-mail para edusexradio@virtual.desc.br, que assim que possível iremos responder. Você pode também telefonar para 3321-8426 e fazer a sua sugestão de programa e deixar o seu comentário a respeito
dos programas que você está ouvindo. Nós voltamos já já. Você está ouvindo Educação Sexual em Debate. Florianópolis vai ser sede do primeiro Congresso de Iniciação Científica e Pós-Graduação do Sul do Brasil no mês de setembro. O tema é Inovação e Sustentabilidade. O primeiro SICPG vai apresentar à sociedade brasileira a produção científica, tecnológica e de inovação dos estudantes que participam de programas de iniciação científica e de pós-graduação, realizados nas instituições de ensino superior pública, privada e comunitária do sul do Brasil. Na programação, mesas redondas, palestras temáticas, apresentações orais, pôsteres e estandes. Em paralelo, será realizado o 20º Seminário de Iniciação Científica da Universidade do Estado de Santa Catarina. Visite o site do primeiro Congresso de Iniciação Científica e Pós-Graduação do Sul do Brasil. O endereço é www.sicpg2010.udesc.br. Realização: Universidade do Estado de Santa Catarina. Em 2010, 45 anos. Você está ouvindo Educação Sexual em Debate. Estamos de volta com o programa Educação Sexual em Debate, hoje falando sobre o trabalho das bolsistas de extensão, Mariana e Isadora. A Isadora está na 3ª fase do curso de Pedagogia da FAED UDESC e a Mariana na 5ª fase. Eu gostaria de saber de vocês por que o encantamento com a disciplina de Educação e Sexualidade e o que levou vocês a serem bolsistas nesse projeto. O meu primeiro contato com essa temática de educação e sexualidade foi pelas aulas ministradas pela professora doutora Sônia Mello, na primeira fase do curso de pedagogia. As aulas, inicialmente, eram bastante interessantes, elas chamavam a atenção pelas dinâmicas, pelos assuntos que a professora tratava. No início da aula, ela fez uma atividade em que nós tínhamos que escrever o que era sexo e o que era sexualidade. E a maioria da turma elaborou a mesma resposta para os dois. E depois de uma conversa, uma discussão, de leituras, foi possível perceber que a sexualidade ela vai além do ato sexual reprodutivo, da presença ou não do orgasmo. Ela engloba o sentimento, a afetividade, o contato. E isso me chamou bastante a atenção e me causou curiosidade e fez com que eu buscasse na bolsa uma forma de aumentar os meus conhecimentos a respeito dessa temática. Além de tudo que a Isadora já falou, né, o meu encantamento surgiu com a surpresa, né? A professora Sônia, no primeiro dia de aula, entrou na sala pedindo para que a gente saísse da sala e deixasse a nossa sexualidade do lado de fora. Ninguém soube o que fazer, né? Como assim? Aí ela entrou na sala e começou a explicar, falando que a sexualidade não era uma coisa que se construía do dia para a noite, que era uma construção histórica, que ela se fazia por meio de diálogos e tudo mais. Daí deu os encaminhamentos da disciplina e meu encantamento também surgiu porque esse projeto ele é do Centro de Educação à Distância. E eu tinha interesse de conhecer um pouco mais da educação à distância também. Então, dentro do projeto, eu tive esse contato com a educação à distância e também com a disciplina, já que a nossa disciplina ela foi realizada 20% à distância. Então, a gente pôde conhecer um pouco mais da educação à distância, né? Eu pude conhecer um pouco mais da educação à distância e da sexualidade. Eu gostaria de saber se a partir das leituras e da vivência aqui no projeto Educação Sexual em Debate, vocês já vislumbram alguma possibilidade metodológica em educação sexual, já que vocês são futuras pedagogas. Então, eu acho que é possível, a partir das mídias já existentes, como o rádio, a televisão, procurar meios que possam auxiliar essas mídias, sempre abordando essa temática da educação sexual emancipatória e trazendo para a sala de aula para que os alunos tenham um contato maior, aproximando da sua realidade. Bom, é importante que os educadores tenham contato com essas mídias, até para poder conversar com os educandos sobre isso, né? Até as crianças a gente vê hoje nas disciplinas de pesquisa e prática pedagógica dentro do currículo da pedagogia, que até as crianças elas têm contato com a internet, com a televisão, com tudo, né? Então é importante que o educador saiba conversar com as tecnologias, com a internet, com a televisão, saiba usar esses meios para contribuir para
o trabalho pedagógico, né? É que de uma maneira geral, né, meninas, às vezes o educador, ele se assusta, ele é meio temeroso, né, com as tecnologias, às vezes até resistente com o uso das tecnologias. E, na verdade, vocês vêm aprendendo com esses projetos o quanto essas tecnologias podem, de fato, ser ferramentas, o quanto elas podem estar próximas do educador e não precisam necessariamente ser encaradas como um bicho de 7 cabeças, né? Isso é uma coisa importante e até a forma simples como elas podem ser usadas, né? Por exemplo, esses programas da rádio que são veiculados também na internet, eles também estão gravados em CDs que os professores podem fazer uso nas suas aulas, né? E podem dialogar a partir desses programas. Isso também acaba sendo um recurso, né? Que pode ser utilizado. Sim. Uhum. Bem, gente, nós temos aqui no programa as dicas da semana. Como vocês sabem, nossos convidados sempre sugerem livros e filmes que possam ajudar na compreensão do tema discutido no programa. Eu gostaria de ouvir as sugestões de vocês. Então, eu tenho o livro Rádio, como eu já citei, 7 textos sobre o meio completo 80 anos do Brasil. O Martelo das Feiticeiras, de Heinrich Kremer e James Springer, que articula a sexualidade e o poder, e Desvendando a Sexualidade, de César Nunes. Esse Martelo das Feiticeiras é aquele que tem a introdução da Rose Marie Muraro, né? Isso. Que ela faz uma linha do tempo a respeito da história das mulheres, né? Isso. Muito interessante para o ouvinte, ó. Tem também o livro A Educação Sexual na Escola, Mito ou Realidade, da Isaura Guimarães. Tem a Sexualidade e Educação, Aproximações Necessárias, organizado pelo professor Paulo Renes Marçal Ribeiro. Educação Sexual da Criança, Subsídios Teóricos e Propostas Práticas para uma Abordagem da Sexualidade para Além da Transversalidade, César Aparecido Nunes e Edna Silva. E os livros sobre rádio, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre rádio, né? Teorias do Rádio, Textos e Contextos, volume 1 e volume 2, organizado por Eduardo Midit, que ele fala um pouquinho da teoria do rádio, como surgiu, por que a rádio. Sim, isso é bom para ir desmitificando essas questões do rádio e da distância, para aproximar aquilo que a gente conversava há pouco, né, na sala de aula, para os professores conhecerem o que é essa mídia e as possibilidades dela, né? Isso é bem importante. Bem, gente, e filmes? A Vida em Preto e Branco, que é um filme que é passado pra gente na primeira fase, que é muito legal. Tem também Juno, que trata sobre adolescência, as questões que envolvem a adolescência. Filadélfia, que ele trata do preconceito contra os homossexuais. A questão do HIV é bem legal também. Meninas, nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Obrigado, Patrícia. Obrigado, ouvintes. Obrigada a todos. Lembramos que, se você quiser fazer alguma pergunta sobre essa temática, é só mandar um e-mail para edusexradio@virtual.desc.br, que teremos imenso prazer em responder. Você poderá ouvir os programas já exibidos através do site www.virtual.desc.br. E gostaria de agradecer aos ouvintes e lembrar que na próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã, aqui na Rádio Desk, tem mais um programa Educação Sexual em Debate. Um bom dia a todos e até lá. Educação Sexual em Debate. Conteúdo: professoras Sônia Mello, Patrícia Mendes. Produção: Zuca Campanha. Realização: Programa de Extensão, Formação de Educadores e Educação Sexual e as Novas Tecnologias do Centro de Educação à Distância, em parceria com a Rádio Desk. Apoio: Pró-Reitoria de Extensão da Universidade do Estado de Santa Catarina.